estamos aqui com a Luciana, ela é de Juiz de Fora e ela vai contar pra gente um pouco da história da família dela que veio da Itália, o bisavô dela. Tudo bem, Luciana? Tudo bom? E aí, Luciana, o que que você teria de marcante na história da imigração da sua família? Sim, bom, a história que hoje eu trouxe para contar é do Antônio Nicola Raffaele Scanapeco, que é o meu bisavô, e ele nasceu em 1889 em Caselli-Pitteri, na província de Salerno. E uma das coisas que mais me chama a atenção na história dele é o fato de ele ter vindo tão jovem para o Brasil e sozinho praticamente, né? Porque ele já tinha um meio-irmão, né? Que era filho do primeiro casamento da mãe dele, mas ela ficou viúva, então ela casou novamente e nasceu o Antônio. Então esse meio-irmão já morava no Brasil e muito possivelmente devido às condições, né, na Itália, que não estavam fáceis para poder se criar muitos filhos, o irmão que já estava no Brasil estabelecido, ele convida o irmão que novinho para poder vir para cá também. Então ele seria o responsável por esse irmão aqui no Brasil, pelo crescimento, pela formação do irmão. Então ele vem com 9 anos de idade. Ele veio sozinho? E aí ele, como não podia vir sozinho, ele vem acompanhado da família, que era amiga, são os Falsi. Então ele vem juntamente com o senhor Vicente Falsi, que é uma família muito conhecida também em Juiz de Fora, na comunidade italiana. Ele vem para poder ficar com o irmão. E a família que ficou na Itália, ele nunca mais ia rever. Então esse é um dos pontos que são mais, né, emocionantes, vamos dizer assim, de ter que largar tudo para poder para um novo mundo devido à necessidade mesmo, né, de em busca de uma vida melhor. Essa história, assim, de não rever a família, ela não é incomum, né? Isso aconteceu com muitos. Sim. Hoje, né, talvez seja um pouco impensável, né, você imaginar uma criança viajando sozinha, mas infelizmente ainda existe isso também, ainda é muito difícil a questão da imigração, então ainda existe muitas pessoas tendo que ir para um outro lugar em busca de uma condição de viver, né, simplesmente. Mas é uma história até mesmo de superação, como que a rede, né, de amizade, a rede dos italianos conseguiram ajudar essa criança que veio sozinha a se estabelecer na cidade e depois a ter um papel tão importante, principalmente para o operariado de Juiz de Fora, né? Porque ele cresceu e virou líder sindicalista mais para frente. Olha que interessante. Você chegou a conhecê-lo? Não, eu não cheguei, ele morreu antes de eu nascer, mas as histórias, né, sobre a família são muito presentes na nossa família, então a gente mantém muito isso. O meu avô sempre contou muita coisa, a minha mãe também, e a gente sempre recebe os documentos da família, acabam indo para nossa casa. Então, a sua mãe é a neta dele? A minha mãe é a neta dele, ela chegou a conhecê-lo, falava que ele falava também o italiano em casa. Então ela tem memórias mesmo diretamente dele e as minhas são já passadas, né? Passam a ser minhas, mas através dela. E uma parte da questão da presença dele mesmo na cidade foi que ele virou, né, sapateiro no início, como vários outros italianos tinham esse ofício também, mas ele teve um problema de visão. Então, devido a esse problema de visão, ele teve que abandonar a profissão e buscou outras formas, né, de viver. Então ele morou por algum tempo, né, em Ubá, Rio de Janeiro, também em São João Nepomuceno, mas volta para Juiz de Fora. E ele antes já tinha essa profissão de sapateiro junto com o cunhado, que era os Lettieri e Scanapeco, Lettieri também da mesma região de Salerno. E depois ele passa a trabalhar, né? Então ele foi encarregado do setor de expedição da companhia Cigarro Souza Cruz, da firma Hugo e Companhia, que era de resíduos têxteis e de papéis, e depois ele compra esse negócio, então passa a ser dele, como a Scanapeco. Mas principalmente em 1937 ele instala a usina IP, que era de beneficiamento e comércio de algodão, que foi pioneira na Zona da Mata. Então ela tem uma certa relevância, e é nesse momento, né, que ele vai
ter mais a sua atuação como o líder sindical junto ao operariado. Ele promove greve em defesa das 8 horas de trabalho, né? Então, ele tinha bastante essa presença firme na defesa dos direitos trabalhistas. E também participou de diversas associações, instituições de assistência e também organizações espíritas. Então, embora houvesse, né, aquele fervor católico dos italianos, é uma das famílias que, ao chegarem no Brasil, ela passa a ser espírita e que tem uma grande atuação na instalação de várias instituições espíritas, tanto de caridade e também na fundação, né? Então, ele participou da Loja Maçônica Fidelidade Mineira, da Federação Operária Mineira, da Associação Beneficente dos Irmãos Artistas, que era uma associação de mútuo socorso, que chamam, né, de ajuda mútua. E ele foi seu presidente por mais de 10 anos, até que foi necessária a fusão com uma outra sociedade, que era a Anita Garibaldi. Então, elas se fundem e vira a Anita Garibaldi, que hoje é a Casa de Anita, que o imóvel, inclusive, é um imóvel tombado na cidade. Então, devido à importância que teve nesse momento. E vários outros institutos, como o Instituto Eugênia Braga, Fundação João de Freitas, Instituto Jesus, Sociedade Beneficente Sopa dos Pobres, Casa Espírita, Grupo Espírita Estudo e Caridade, Centro Espírita Seara de Jesus e o Centro Espírita Dia da Cruz. E de vários desses, ele foi não só o fundador, como o presidente por vários anos. Então, essas seriam algumas das atuações dele na cidade, além da parte, né, que seria a parte mais pessoal da memória. Ele se casou no Brasil com brasileira? Não. Quando ele vem para o Brasil, ele vai morar com o irmão. E na casa do irmão, que já era casado, morava também o irmão da esposa e a irmã da esposa. Então, todos morando na mesma casa, ele cresce e acaba se casando com a irmã da esposa do irmão, que era a Carmela Lettieri. Então, eles vão ter 8 filhos, sendo que um falece quando ele era ainda criança, né? E desses filhos, né, um é o meu avô, Adalcino Scanapieco, outro veio a ser o meu padrinho, Alcides Scanapieco. E é muito interessante essa questão da manutenção da italianidade na família, porque após os filhos terem nascido, o Antônio ele se naturaliza brasileiro. Mas até o fim da vida, ele manteve esse orgulho de ser italiano, a memória italiana, a cultura italiana manteve presente. Ele chegou a se naturalizar brasileiro? Ele chegou a se naturalizar após o nascimento de todos os filhos, porque ele imaginava que dessa forma ele conseguiria mais condições de trabalho, seria uma forma de se manter melhor no novo país ao qual ele agora estava vivendo, né? E ele falava muito da Itália. Sim, a presença da cultura italiana assim, era tão forte que chegou até mim, né, que não o conheci, mas isso foi sendo passado. Então, o conhecimento, a música italiana, a língua italiana. Então, uma das filhas, né, não vou dizer todos, mas uma das filhas sabia o italiano, estudou na escola, que era na Casa de Itália. Então, e a família, as pessoas da família, né, as outras gerações, têm cidadania? Sim, a gente ainda está no processo, já foi dada a entrada, então assim, estamos aguardando a chamada, porque a gente está fazendo via consulado. Então, a gente está aguardando chegar o nosso momento, mas está toda a documentação, nós temos, né, desde foi guardada, né? A gente não precisou nem ir pesquisar, então a gente sabia toda a história da família, sabia onde tinha nascido, só precisou realmente sim, atualizar a documentação. Mas a gente está aguardando esse momento porque seria só a confirmação da nossa cidadania, né? Então... E tem um detalhe interessante nessa história que foi o encontro, assim, encontrar, não pessoalmente, mas descobrir o irmão que tinha ficado na Itália. Sim, quando o Antônio Scanapieco ele vem para o Brasil, ele deixa um irmão ainda na Itália, que é o Paulo Scanapieco. E esse irmão ele nunca mais iria rever, mas ele manteve contato por cartas, né, por correspondência durante muito tempo. Então,
A filha dele, que sabia o italiano, era a que ficava responsável pela troca de correspondências. Então haviam fotos, os filhos desse irmão iam nascendo e enviava fotinho dos meninos, né, para o meu bisavô conhecê-los. Um dos filhos do irmão foi nomeado de Antônio em homenagem ao Antônio Scanapieco, e um dos filhos do Antônio se chamava Paulo, em homenagem ao Paulo que ficou na Itália. Então, por muito tempo teve esse contato. O meu avô, ele foi tenente da FEB, então ele foi lutar na Itália, e ao chegar na Itália ele também tentou contato com a família, buscá-los, mas infelizmente devido, né, a questão mesmo da guerra, eles não estavam na cidade, tinham ido se refugiar em uma outra cidade, então eles não conseguiram esse contato. Então aos poucos esses laços foram se perdendo. Até que quando a minha tia, que era a que trocava as correspondências, ela faleceu, toda essa documentação dela passou para minha mãe. E ela foi lendo as cartas, encontrou as fotos e tentou buscar, né? Isso ainda vamos dizer, nos primórdios da internet. Ela buscou, encontrou a lista telefônica de Salerno e tentou buscar o nome. Então colocou lá Antônio Scanapieco, porém em Salerno metade da lista telefônica seria Scanapieco. E aí ela buscou, porém havia apenas um outro irmão, que era o Benito Scanapieco, que a gente tinha uma fotinho dele com uns 11 anos de idade, mais ou menos. E ela escreve, sem muita esperança, mas escreve e pergunta, se apresenta, diz quem é, conta um pouco da história da família, envia uma cópia da foto e pergunta se por acaso ele seria o garotinho da foto. Então, num belo dia, a gente recebe a resposta, dizendo que sim, era ele. Então, assim, essa é uma história que eu até fico assim emocionada de ver como que se juntou novamente a família. E é uma família que eu tenho muito carinho por eles até hoje. A gente voltou na Itália. Atualmente a família lá da Itália com a família aqui do Brasil se comunica, mantém contato. E até hoje a gente mantém contato. A gente foi até a Itália para conhecê-los e era como se nunca tivesse separado. Então eram pessoas que a gente nunca viu presencialmente, não viveu junto, mas era família. Então foi muito importante esse momento de reencontro, de voltar, né, a se unir novamente essas famílias. Você, como brasileira e nascida várias gerações depois, assim, você sente que você tem ainda alguma coisa, que você traz consigo alguma coisa da Itália, alguma coisa italiana? Eu acho que eu trago, de parte da minha mãe, totalmente italiano, assim, apesar de ter a parte do meu pai que é bem brasileira mesmo, né? Mas do lado da minha mãe, essa é muito forte, essa cultura italiana, assim, presente na minha vida, tanto que isso me orientou até mesmo por questões profissionais. Então, eu me formei em História, a minha monografia foi sobre o Memorial do Imigrante, na época ainda era o Memorial do Imigrante em São Paulo, e fui também seguir para o campo da museologia e também sempre pensando, apesar de hoje trabalhar em outro museu que não é diretamente ligado à questão da imigração, mas isso ainda é um tema que me é muito, muito caro. Então, eu tenho essa presença e eu faço parte de um grupo de dança italiana, que é o Tarantolato, e a gente se apresenta em várias festas italianas, então sempre tem essa troca de a gente passar a nossa cultura, mas também receber de volta todas as histórias de quem vai nos assistir, porque tem muitas histórias parecidas, né? Então as pessoas se sentem identificadas ao ver o nosso trabalho no grupo de dança também. Tem assim, alguma história que é repassada na família, ou da viagem do seu avô, coisas que aconteceram, ou mesmo depois a família aqui no Brasil, coisas que marcaram? Dessa parte mais de história, a minha mãe ela sabe mais do que eu de história, assim, né, marcantes. Mas eu tenho mais vivas lembranças, mais do meu avô mesmo. Então, apesar do que ele trazia para mim, essa questão de quando ele voltou à Itália
por conta da guerra, de ele ter ido até lá. Então nós temos o diário dele de viagem e a busca dele, sempre essa busca em encontrar os parentes. Então, apesar de toda a destruição que estava, né, a região de Nápoles, toda a miséria que ele encontrava, ele sempre contava que ele tentou buscar a família e que ele chegou a encontrar, quando ele foi, um possível parente. Mas ele não tinha certeza ainda, ele iria buscar mais informações para saber se era mesmo um primo ou não. Então, essa parte, através do meu avô, é o que tem mais viva comigo, né, que chegou a passar. E seria mais... Uma linda história. Obrigada. Muito obrigada por você compartilhar essa história com a gente, com todo mundo que vai nos assistir. Obrigada, gente.